No capítulo de hoje de Paulo, o apóstolo, Saulo conversa com Gabriela e pergunta se ela caminharia com ele. Ela diz que é claro que sim, e logo em seguida eles começam a caminhada. Ele pergunta se ela conhece Tarso. Ela fala que ainda não, mas diz que gostaria muito de conhecer, e em seguida fala que ela ouviu dizer que lá é um lugar fascinante. Ele fala que é mesmo, e diz que além de ser um polo de prosperidade comercial e agrícola, lá também é um centro cultural e intelectual, e diz que ele tem certeza que ela ficaria encantada. Ela fica surpresa e pergunta como ele tem tanta certeza. Ele diz que vai explicar, fala que ela é uma moça de inteligência aguçada, diz que a curiosidade dela é insaciável. Mais uma vez, ela fica surpresa e fala que agora sim ela ficou curiosa. Pergunta como ele sabe de todas aquelas qualidades dela, se ele não a conhece. Ele diz que ela está enganada. Fala que ele sabe muitas coisas sobre ela e conta que o pai dela e o irmão dela falaram para ele muito sobre ela. Ele diz que quer saber mais e pede para ela dizer mais sobre ela. Ela diz que não está entendendo. Fala que ela pensou que o pai dela e o irmão dela já tinham falado tudo. Ele diz que eles realmente conversaram um bom tempo e o pai dela e o irmão dela disseram muitas coisas sobre ela sim, mas não disseram tudo, e diz que ele quer saber mais. Ela conta que o pai dela e o irmão dela sempre foram muito protetores, mas ela sempre sentiu falta de sua mãe. Fala que ela até tentou convencer o pai dela a se casar novamente. Diz que na cabeça dela, se o pai dela se casasse outra vez, ela finalmente poderia aprender com a esposa dele o que era ter um relacionamento de mãe e filha. Ela conta que insistiu com o pai dela para ele fazer o que ela estava dizendo, mas ele nunca quis fazer. Conta que ele sempre disse que não queria se dar ao trabalho de encontrar uma nova esposa, mas fala que ela pensa que ele na verdade nunca se esqueceu da mãe dela. Saulo diz que ele entende o pai dela, e nessa hora ele cita uma passagem da Bíblia. Fala que, como disse Salomão, aquele que encontra uma esposa achou bem e alcança a benevolência do Senhor. Diz para ela que encontrar a pessoa certa é raro. E é exatamente por isso que o pai dela encontra tanta dificuldade para substituir a mãe dela. Ele fala que aquele que encontra a mulher certa nunca mais deve perdê-la de vista. E em seguida ele diz que acha que ali na frente dele está a pessoa certa para ele. Ela diz que eles são bem diferentes um do outro. Diz que, por exemplo, ele tem um conhecimento bem vasto, já viajou para muitos lugares, já viveu muitas experiências fora de lá. Já ela nunca saiu daquele lugar. Diz que tudo que ela conhece está lá, em Jerusalém. Saulo diz que isso não quer dizer nada. Fala que ela mora na cidade mais importante do mundo. E no decorrer da conversa, ele se aproxima um pouco mais dela e diz que promete que ele vai fazer dela uma mulher realizada. Ela pergunta se ele acha mesmo que o amor de alguém pode realizar uma pessoa. Nessa hora, ele fica sem saber o que responder. No outro dia, Gabriela conta para o pai que no dia anterior, Saulo enfrentou o apóstolo Pedro.
O pai fala para a filha que talvez seja melhor ela evitar ficar. Ela o interrompe e fala para o pai que ela não pode. Ela diz que ele sabe o quanto aquele dia que ela encontrou Jesus foi importante para ela. Diz que ele mesmo viu o quanto ela mudou. Ele fala que é verdade. Diz que ela mudou muito mesmo. Fala que antigamente, quando as coisas não saíam do jeito que ela queria, era até melhor sair de perto dela, pois toda vez que isso acontecia, não era fácil lidar com ela. E diz que ele se lembra de um dia que ela ficou indignada, e por causa da indignação dela, ela ficou sem falar com ele e com o irmão dela por mais de 3 semanas. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Araçatuba, de Chapadão do Sul, de Goiânia, enfim, me conte ali nos comentários. Gabriela fala que ela ficou muito tempo sem se falar com ele, sim, mas diz que ele está exagerando. Ele fala que ele reconhece que ela mudou demais. Diz que ela mudou muito mesmo, mas ele continua se preocupando com ela. Diz que eles estão num momento muito crítico e ele não sabe o que pode acontecer com os discípulos nos próximos dias. E fala que ele não quer nem pensar se eles descobrirem que ela também é uma discípula. Ela pergunta se ele acha que Saulo pode querer fazer alguma coisa contra ela. Ele diz que não está falando de Saulo, não. Fala que ele acredita que Saulo jamais faria nada para prejudicá-la. Diz que, na opinião dele, Saulo, no máximo, iria puni-la com silêncio durante alguns dias, mas nada além disso. Diz que depois ele voltaria a falar com ela, pois ele a ama muito. Ela pergunta para o pai o que vai acontecer se Saulo se voltar contra a fé dela. Pergunta se ele sabe o que ela iria fazer se isso acontecesse. Ele pede para a filha não se preocupar. Diz que ele conhece o Saulo muito bem. Fala que ele é sincero e temente a Deus, mas ele a ama e com certeza não ficaria contra a fé dela. Ela pergunta para o pai: e se Saulo se colocar contra a fé dela? O pai diz para Gabriela que eles precisam confiar em Deus. E exatamente no momento que ele vai saindo, Gabriela fala para o pai que se Saulo não aceitar a fé dela, ela não vai poder se casar com ele. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.